A outra semifinal do Carioca é entre Vasco e Fluminense, jogaço. Às 6 horas da tarde você vai conferir ao vivo aqui na Globo. Esse primeiro clássico decisivo é no Newton Santos, onde está o repórter Juliano Lima. Chega agora com mais informações. Oi, Juliano, boa tarde para você. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente no Globo Esporte. Falo aqui do palco do jogo de domingo. Inclusive o Vasco treinou agora há pouco, Débora, aqui no gramado. É adaptação com a grama sintética. E por falar do Vasco, o Rojas vem ganhando espaço e deve ser o titular no meio-campo do Vasco no domingo, no lugar do Felipe Coutinho, com a saída dele do Vasco. Então o Rojas deve ter essa oportunidade. Ele que era o reserva imediato do Felipe Coutinho e também se destacou na última partida contra o Volta Redonda, saiu aplaudido pela torcida. Thiago Mendes é dúvida no meio-campo, ele sentiu o joelho durante a semana nos treinamentos, ficou hoje nos seus treinamentos fazendo um tratamento, ainda é dúvida. Hugo Moura e Tietê podem pintar aí como uma possibilidade para a posição do Thiago Mendes. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre o clássico, informações em geral desse clássico, com a reportagem do Edson Viana. Vamos conferir. Como é que tá o ânimo dos vascaínos para essa semifinal contra o Fluminense? Mais uma vez a gente vai mostrar que a gente é maior que eles. Cara, estamos confiantes, estamos bastante animados. Nos últimos jogos a gente tem tido um bom resultado contra o Fluminense. É um argumento. Apesar das turbulências nos últimos 3 jogos entre os rivais, o Vasco ganhou 2. E no que perdeu no tempo normal, na semifinal da Copa do Brasil, acabou levando a melhor nos pênaltis. Derruba o Fluminense e vai para a decisão da Copa do Brasil! Aliás, muitas chegadas e partidas desde o último encontro ano passado. O Vasco se despediu de Verratti, Ryan, Coutinho. Claro que vai ter a questão do Coutinho ter saído agora. Tá meio complicado com o Diniz, o clima aqui no clube. Mas a gente não precisa ter medo, a gente tem que jogar com coragem. Chegaram Spinelli, Rojas, Marino, Brenner, entre outros. Quem você acha que pode resolver esse jogo? O Spinelli, né? O He-Man já cravou o dele. Rojas, acho que ele joga bem, vai entrar no lugar do Coutinho. Deposita muita confiança no Andrés, que ele vem sendo um ótimo jogador, vem feito bons jogos. Acho que a gente vai bagunçar o Fluminense sim. Estamos confiantes. Papai tem razão? Tem. E já saíram as datas e os horários das semifinais do Campeonato Carioca. Bota na tela, bora conferir. Jogo bom pra ir com a família, todos eles, hein, gente? Domingo, dia 22, às 18 horas, tem no Newton Santos, lá na minha casa, Vasco e Fluminense. Então, no próximo domingo, dia 1º de março, às 18 horas, o Fluminense recebe o Vasco no Maracanã. Tá ansioso, Lucas Moretti? Tô ansioso, mas tô tranquilo, Fernanda. Oi? Tô tranquilo. Olha, a gente fala com o Renê. Toma! Ô, Renê. Só não faz assim. Chamou o garoto Isso é era ser maluco. Cuidado com o corte. É isso. Cuidado com Vai o por corte. mim. Não, mas... Respeita o momento, aprendi isso com o Isaías. Mas o momento ano passado também era ruim do Vasco, Vêner. Tá querendo dizer o quê? Ué? Tá em crise em frente ao Flu? Não apenas o Flu, mas eu vou deixar esse outro assunto de lado. E nesse Campeonato Carioca tá nessa situação do meio a meio, né? Tem que ser meio a meio. Sim. Por que você vai jogar lá na minha casa? Então, tu algo... me pediu permissão? É algo difícil de entender, Fernanda. Até, inclusive, esperava que o Vasco fosse se pronunciar, se posicionar de alguma forma por conta desse motivo, né? Até porque Vasco e Fluminense, é importante lembrar a todo mundo, há um acordo entre os dois clubes para que toda partida, quando se trata de Vasco e Fluminense, todo o clássico, aconteça no Maracanã meio a meio. Até porque São Januário é um estádio que o BEP ele não permite ser utilizado para o clássico contra Fluminense nem Flamengo. O clássico que é permitido em São Januário é contra a equipe do Botafogo. E simplesmente a FERJ, né, deve ter algum motivo também, marca um clássico Vasco Fluminense às 6 horas no domingo e logo em seguida às 8h30 da noite tem Flamengo e Madureira. Ou seja, a FERJ coloca 3 torcidas na rua de grande porte, né, 3 torcidas rivais, a mesma justificativa que a FERJ utiliza, né, para muitas vezes não permitir que jogos dos mesmos clubes aconteçam no Campeonato Brasileiro foi embora. Ela não existe mais. Porque a FERJ coloca dois jogos de 3 grandes torcidas no mesmo dia. E faz ainda com que o Vasco não possa utilizar o Maracanã. Porque ainda tem a partida do Flamengo horas depois. Então, assim, é algo completamente esquisito. O Vasco não pode jogar no Maracanã, aí o Vasco é proibido de jogar em São Januário e o Vasco é obrigado a jogar no Newton Santos. O Vasco é prejudicado nitidamente por conta disso. Se fosse um outro dia, o sábado, ele ia poder jogar no Maracanã, Com é certeza. isso, né? Em São Januário, como o Lucas explicou,
uma questão de segurança, o BEP entende que não dá. Ainda mais nesse modelo meio a meio, tem que ser meio a meio. Até no Newton Santos, que é uma casa que a gente não recebe meio a meio. Tem recebido nesse Campeonato Carioca, metade foi com o Flamengo, metade de Botafogo. A gente deixa o canal aberto aqui para os amigos da FERJ. A maioria tem o meu telefone, tem o telefone do Vene também. Pode mandar mensagem agora que a gente fala no ar. O motivo de ter sido escolhido no mesmo dia, essas duas partidas tão grandiosas, né? Com 3 torcidas na rua, num horário próximo e impedido também o Vasco de jogar no Maracanã. A gente está com a porta aberta aí para vocês mandarem o motivo dessa escolha. Tem um motivo, obviamente, para tudo na vida tem um motivo. Eles mandam aqui pra gente. Vene, falando de Vasco, depois ficam falando que você é Vasco. Entendeu? Tem drone, possível desfalque do Thiago Mendes para essa partida contra o Fluminense, Vene Casagrande. Provavelmente é um jogador que não vai ficar à disposição do técnico Fernando Diniz nesse jogo de ida. Só que se eu fosse o torcedor vascaíno, eu comemoraria. Por quê? Eu não lamentaria, porque a situação poderia ter sido pior. Porque o jogador ele machucou o joelho em um dos treinos, foi levado para fazer exame com suspeita de lesão no ligamento, LCA. E aí os exames constataram que não teve essa lesão. Ou seja, é uma boa notícia. Dos males, o menor. Mas você não ter o Thiago Mendes, que vive bom momento nesse momento. Inclusive o Lucas pode falar melhor do que eu. Para mim ele é titular absoluto hoje na equipe do Vasco da Gama. Você não ter o Thiago Mendes, obviamente, é uma péssima notícia para o técnico Fernando Diniz. E a gente percebeu a importância que o Thiago criou na reta final do ano passado, né? Não, o Thiago é uma peça muito importante para o Vasco. Ele era um jogador oculto, Sim, que verdade. Ninguém nem lembrava que ele existia. Talvez até lembravam porque a esposa fez umas publicações meio polêmicas. Sim, aí todo mundo, gente, o Thiago Mendes, ele joga lá no Vasco. E a gente é bom lembrar, destacar que o Tietchan teve uma sequência muito positiva ali no início. E aí o Thiago entra e acaba pegando a vaga, o Barros ali encaixando com ele. O Barros que começa a engrenar no jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil. E um mês, eu acho, depois, o Thiago Mendes começa a encaixar com o menino, né? O Thiago era um jogador que nem vinha sendo relacionado para as primeiras partidas dele ali no Vasco da Gama. Ele chega como uma peça teoricamente importante, mas não consegue ter essa sequência muito pela questão física. O Vasco faz um trabalho especial no Thiago Mendes, inclusive algo que deve ser até elogiado, tá, pelo Departamento de Saúde e Performance do clube, o que foi feito com o Thiago Mendes, que hoje é um dos atletas fisicamente assim que mais impressionam a torcida cruzmaltina, e é um jogador que, infelizmente, devido à carga de jogos nesse início de temporada, acabou muito provavelmente sofrendo essa lesão. É importante lembrar que dos últimos 10 jogos do Vasco, o Thiago Mendes atua em 8, Fernanda. Aquela partida contra o Botafogo em São Januário, que a gente falou muito do campo, tava uma loucura aquela partida, inclusive. O que você falou do campo? Tava completamente alagado. Aquele jogo. Do seu campo? Sim. Tava achando que ele ia falar do meu. Não. Já ia falar, garoto, você vai ter que jogar lá. Calma. Não fala mal do meu campo, não. É verdade. É verdade. Demorou pra água baixar, não baixava. Abaixou, vai lá no loucura. meu. Dá 10 minutos que tá sequinho. Já viu como é que Acho que a única grama sintética ruim no futebol brasileiro é do Atlético Paranaense. Alguém assistiu o jogo ontem contra o Corinthians, um negócio lamentável. E a mais antiga. A mais antiga. Fala, Lucas. Não, e infelizmente a carga de jogos, né, fez com que o Thiago Mendes ficasse de fora. E eu espero, sinceramente, que mesmo que tenha condições para o jogo desse próximo domingo, ele não seja utilizado, que ele seja poupado. A gente brinca, é claro, o Vascaíno ele quer que o Vasco vença o Fluminense nesse próximo domingo pela semifinal do Campeonato Carioca, mas eu espero que o foco do Vasco seja no jogo de quinta-feira que vem contra o Santos, porque o Vasco tem um empate em 3 jogos e nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. Jogador importantíssimo, o Thiago Mendes, a gente espera aí que de fato o Vasco possa se preparar durante esses próximos dias. Alguém tem que falar pro Diniz que menos é mais, né? Inclusive tá fazendo um sucesso danado, tá com churrasquinho 4. Não, mas é sério. Por exemplo, muita gente usa o argumento porque o Coutinho jogou muitas partidas da temporada passada. Isso pra mim foi um erro do Diniz. Porque se você controla melhor a minutagem, a tendência é que ele renda mais. Ou seja, quantidade não é qualidade. Não é mesmo. Deixar um beijo pro Caio que falou pra gente o seguinte: o jogo de Vasco e Fluminense foi escolhido no mesmo horário que o Flamengo, porque há uma exigência da TV para transmitir o clássico e o Flamengo não podia jogar no sábado, porque o Flamengo jogou na quinta-feira, uma questão aí de controle, né, do tempo entre um jogo e outro. Toma esse número aí, ó. Toma essa ferramenta aí, ó. Você que guarda a ferramenta aí, quem tem superioridade aí, ó. Gostei, hein? Negocinho de videogame, isso aí? Olha lá, parece Street Fighter. É verdade. Olha lá.
o Diniz leva vantagem, bebê. É verdade, rapaz. Mas também, né, gente? São só 3 jogos, né? É um recorte pequeno. Ferramenta é ferramenta. É bom que agora a gente vai ter mais 2 pra gente inclusive poder uma falar classificação de Copa do Brasil em cima desse homem aqui. Era mata-mata, outro contexto. E é um contexto parecido, né? Porque é mata-mata também. E são 2 jogos também. São 2 jogos como também. Foi da última vez. Você quer um recorte maior? Quero. Então toma. Cadê, Vini Show? Retrospecto dos últimos jogos de Vasco e Fluminense, 10 jogos, 5 vitórias do Gigante da Colina, 2 empates e 3 vitórias do Flusão. Ou seja, Vasco também leva vantagem. Por isso que eu falo, favoritismo é igual quando a gente fala aqui, às vezes, da obrigação. Não significa que vai ganhar. Quem é favorito até o juiz. Quando ele apita o início do jogo, meu parceiro, se tu não correr, se tu não competir, se tu não estiver concentrado, tu vai ser atropelado. Então que isso sirva tanto para Fluminense quanto Vasco. Tem que jogar bola, tem que correr, tem que se doar. Se ficar de mimimi, não vou, vou tirar o pezinho da dividida, não vou... Vai ser atropelado, porque os dois estão querendo. Os dois estão querendo. Tem um ponto importantíssimo nesse jogo. Cheio de abraço para mandar, ele quer falar de ponto. Vai, só um ponto. Ver como é que o Vasco vai reagir após toda essa parada do Felipe Coutinho. Verdade. Bom ponto. Isso é, obrigado. Isso é importante pra caramba. Como é que vai ser o comportamento do Vasco? E, gente, foi o que a gente falou sobre isso aqui ontem. Se o Vasco vai lá e mete 3 no Fluminense, vai falar que a culpa era do cara. É isso aí. E é o famoso... que seja um grande jogo. Há males que vem para bem. Não, e tem um samba que... Há males na vida que vem para o bem. Vamos, abraço. Vai cantar na casa do chapéu. Tem clássico no Rio de Janeiro, Cícero, mas não tem um Coutinho, né? Então, dessa vez, sem pequeno Couto nessa partida. É verdade. Bom dia a você, Bruno, a Mari, ao Dom, que é o fã de esporte. Lembrando para a torcida de Fluminense e de Vasco e Fluminense, que o jogo, o primeiro da semifinal, é no estádio Newton Santos, domingo às 6 horas da tarde. E ficou acertado com a federação e os 2 clubes, a carga de ingressos para os 2 jogos será dividida, 50% para cada torcida. Já fizeram uma semifinal do ano passado, Fluminense e Vasco. No mês de dezembro foi da Copa do Brasil. E o Vasco levou a melhor. Cada um venceu o jogo, os 2 jogos no Maracanã. O primeiro o Vasco venceu por 2-1, o segundo o Fluminense venceu por 1-0. Aí a decisão da vaga para a final diante do Corinthians foi nos pênaltis e o Vasco acabou vencendo por 4-3, eliminando o Fluminense. O Vasco, de lá para cá, caiu muito, não faz uma campanha boa nesse início de temporada. São 10 jogos com 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Não vence há 2 jogos, não venceu o Bahia pelo Campeonato Brasileiro no último dia 11 em São Januário, perdeu por 1-0 e tinha empatado nas quartas de final do Campeonato Carioca com Volta Redonda também em São Januário, dia 14 de fevereiro, 1-1. Nos pênaltis, também eliminou Volta Redonda por 5-3 e por isso está nessa semifinal. A última vitória do Vasco foi um clássico, 2-0 contra o Botafogo, Taça Guanabara, na 6ª e última rodada, dia 8 de fevereiro em São Januário. 2 clássicos que o Vasco disputou nessa temporada, uma vitória contra o Botafogo 2-0 e uma derrota para o Flamengo por 1-0. Para o jogo contra o Fluminense, domingo, o técnico Fernando Diniz, como você já disse e todo mundo sabe, tem esse sério desfalque que agora é definitivo. Felipe Coutinho está fora do Vasco. E quem vai jogar na meia, tudo indica, é o colombiano Johan Rojas, que foi contratado para ser reserva do Felipe Coutinho e agora deve assumir a condição de titular no meio de campo. Mas surgiu uma dúvida aí de última hora, o jogador se machucou nos treinamentos da semana, ele é peça fundamental, está com dores no joelho, que é o Thiago Mendes, volante. E ele está fazendo tratamento intensivo para ver se joga. Se não puder jogar, tudo indica que o substituto ou será o Hugo Moura ou será o Tietê. E o Vasco perde muito em qualidades com a ausência do Thiago Mendes. E fica essa dúvida, quem vai começar na lateral direita? Paulo Henrique, que ficou como titular muito tempo, chegou à seleção brasileira, ou Pumita Rodrigues, que depois que o Paulo Henrique caiu um pouco de produção e se machucou, passou a ser o titular da lateral direita. Eu tenho a impressão que o Paulo Henrique vai voltar a ser titular no jogo de domingo. Bruno. Boa, Cícero. Se é Vasco